Muito obrigado por enquanto, Segré. Eu quero falar de uma outra acusação e também há outro presidente neste momento, que é o presidente Donald Trump, que hoje esteve na corte sentado no banco dos réus, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a passar por essa situação. Aliás, ele já deixou a corte em Nova York e vai retornar para a Flórida, onde fica a sua casa, a sua residência. Há a previsão de que ele dê uma entrevista coletiva, mas é claro que a gente vai precisar esperar isso acontecer de fato para trazer alguma informação mais específica sobre o que ele deve falar. Mas aqui comigo no estúdio já está Marcelo Favalli, que tanto acompanha e acompanhou essa situação. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E a gente debatia muito quais seriam as acusações pelas quais Donald Trump passaria. Temos quantas são, o que elas seriam e qual foi toda a situação envolvendo Donald Trump nessa primeira parte do indiciamento. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Vou fazer uma rápida linha do tempo aqui. Então, por volta da hora do almoço aqui no horário do Brasil, final de manhã nos Estados Unidos, começo de tarde em Nova York, o Donald Trump esteve, então, na sua primeira audiência de custódia. Ele entrou calado, não falou com ninguém e respondeu muito poucas perguntas do juiz. A mais importante delas, quando o juiz pergunta se ele se sentia culpado ou inocente. E aí? Ele diz que é inocente de todas as acusações. Quantas? 34. Nós falávamos aqui, havia uma especulação da imprensa americana de 30 acusações, pelo menos, são 34. Parece exagero, mas agora veio a explicação com um pronunciamento feito agora há pouco por Alvin Bragg, que é o promotor que está conduzindo o caso. Nessas imagens recuperadas aí, nós estamos vendo o comboio de Donald Trump saindo do tribunal, indo em direção ao aeroporto. Ele já está voando em direção à sua casa na Flórida, como o Evandro Cini falou. Agora, o Alvin Bragg, que é um grande personagem desse dia hoje, que aparece agora nas imagens, ele explicou. São 34 acusações porque ele viu a mesma falha ou a mesma falsificação em 34 documentos diferentes que, segundo a promotoria, foram repetidamente apresentados às autoridades por 9 meses consecutivos. Então, a tese da promotoria é que isso não foi uma falha, porque não teria acontecido tantas vezes deliberadamente nessa sequência. Como cada documento está sendo analisado de uma maneira apartada, então são 34 acusações diferentes. E ele explicou aqui rapidamente o seguinte, que Donald Trump, na leitura da promotoria, e que isso foi comprovado e que isso foi aprovado pelo júri que acatou a denúncia, houve uma tentativa de encobrir crime de campanha. Então, o que a gente falava nos últimos dias, se seria criminal offense ou felony, um crime de menor teor ou maior potencial, ou a promotoria apresentou felony, que é um crime de maior potencial. Isso é muito importante a gente saber. E ele diz o seguinte, que há indícios de uma implicação direta a Donald Trump, porque alguns desses pagamentos feitos, então, a Michael Cohen, o seu, então, advogado, que deu o dinheiro para a atriz pornô Stormy Daniels, saiu da conta pessoal de Donald Trump. É outra tese da promotoria, que, segundo o promotor, não teria como Donald Trump não saber o que estava acontecendo, uma vez que o dinheiro saiu das contas pessoais dele. Então, aí dessas 34 acusações, elas vão se subdividir. Algumas infringem as leis fiscais do estado de Nova York e outras a promotoria quer apresentar, isso já foi acatado, para o juiz e para o júri que vai julgar, como um crime contra a estrutura da eleição. Porque também uma das outras explicações é que ele tentou, Donald Trump, encobrir o suposto caso com a atriz pornô para que isso não interferisse na campanha de 2016. Marcelo Favalli, eu vou fazer um bate-rebate contigo agora, de sim e não, das imagens que nós especulávamos aqui antes de Donald Trump chegar à corte. Teve foto? Teve foto. Foram 5 fotos. Perdão, agora eu entendi a sua pergunta. Houve apenas 5 fotógrafos que se reuniram de toda a imprensa americana e fizeram 5 fotos do Donald Trump sentado no banco dos réus. Mas agora, ali a foto com a plaquinha? A foto com a plaquinha teve e houve, então, um acordo entre o tribunal e a defesa. Essa imagem não vai ser divulgada porque Donald Trump ainda está em processo, ele ainda pode se candidatar o ano que vem para a corrida eleitoral. E o tribunal entendeu que é uma imagem sensível à campanha eleitoral e isso afetaria a democracia americana. Então essa imagem não vai ser... Teve algema?
não teve algema. E ele então vai responder agora em liberdade. Ele ficou desse jeito aí, dessa foto que nós estamos acompanhando. Ele está no meio da sua equipe de defesa. Joe Tacopina, que é o que tem uma gravata ali com os pontinhos brancos, é o advogado principal dele. Tem uma outra senhora ali do lado que representa a defesa da Trump Enterprises. O promotor disse que ele ficou calado a maior parte do tempo, respondeu algumas perguntas muito pessoais e quem falou mais eloquentemente foi a equipe de defesa mesmo. E para finalizar, a justiça entendeu que não seria necessário privá-lo da liberdade ou mantê-lo preso exatamente porque ele não ofereceria nenhum risco para as investigações? Ele vai continuar respondendo o processo em liberdade. A próxima audiência está marcada para o comecinho de dezembro. Então a gente entende que tem um longo desenrolar aí desse processo. Muito provavelmente isso não vai interferir na pré-campanha do candidato até esse final do ano e nem no primeiro semestre, quando ele talvez seja escolhido pelo republicano, tente a corrida eleitoral por meios próprios, porque você nos Estados Unidos não precisa estar associado a nenhuma legenda, nenhum partido. Então, ou seja, hoje foi o primeiro capítulo de uma novela aí que vai durar bastante tempo. Marcelo Favalli, muito obrigado. Respostas todas dadas aqui para nossa audiência. Até a próxima. E saio não em silêncio, tá? Não sai em silêncio. E quem não sai em silêncio também é Gustavo Segré, que estava doido para comentar essa história envolvendo Donald Trump. Fala, Gustavo Segré. Sim, Evandro. Bom, complementando o que Marcelo estava falando, a audiência confirmada. Dia 4 de dezembro já foi marcada a data. E um dado sobre o juiz, muito pouco se fala sobre o juiz. É nascido na Colômbia, com 6 anos de idade ele foi para os Estados Unidos, o primeiro da família a fazer uma universidade. Se chama Merchan, Juan Merchan. E ele já tem um passado vinculante na justiça com o ex-presidente Donald Trump, porque foi quem participou do processo de fraude fiscal das empresas Trump. De fato, um dos assessores do Trump foi sentenciado por esse mesmo juiz, tanto que o Trump falou antes da audiência: o juiz me odeia, porque já tinha sido vinculado a esse processo fiscal. Mas é considerado uma pessoa dura, que não permite atrasos, que não permite circo na sua audiência, mas que é uma pessoa muito justa e muito centrada, segundo, inclusive, a própria defesa do Donald Trump. Fábio Piperno ontem também acompanhou com bastante competência, aqui essa cobertura envolvendo Donald Trump. E hoje, Fábio Piperno, o que te chama a atenção depois de todas essas imagens e informações que temos até agora? 34 acusações. Primeiro, eu acho que ele ganhou esse round inicial. As acusações, talvez, elas não se sustentem nesse período todo. Agora, o pacote maior contra o qual o Trump vai se debater é exatamente aquele que envolve as denúncias a respeito da invasão do Capitólio. Lá, inclusive, ele responde acusações mais sérias. E aí, uma pequena curiosidade. Os Estados Unidos até hoje tiveram apenas um presidente detido. Foi o presidente Ulysses Grant, que foi presidente de entre 1869 a 1877, mas o Grant foi pego porque ele estava cavalgando em alta velocidade. Ele foi parado por um guarda, prometeu que não voltaria a cometer aquele tipo de equívoco. No dia seguinte, ele cometeu a mesma infração, foi levado a uma delegacia, e aí, como ninguém sabia se por conta daquilo o presidente poderia ou não ser alvo de um impeachment, ele acabou, então, pagando uma multa de $20, uma fiança de $20, e foi embora. Gani. O Segré tocou na fala anterior num ponto muito importante, relativo ao duplo padrão da esquerda aqui em relação aos presentes recebidos pelo Lula e pela Dilma. E esse duplo padrão também se repete nos Estados Unidos, né? O Deep State norte-americano ali, o Ministério Público dos Estados Unidos, o FBI, parece que ele também opera neste duplo padrão. Há acusações gravíssimas envolvendo assédio sexual com o ex-presidente Bill Clinton e que isso continua parado. Inclusive, há depoimentos, isso é fácil de pesquisar na internet, né, de supostas vítimas, que são depoimentos chocantes. Agora, o que mais me chama a atenção é durante o processo eleitoral
né, do Biden, aonde a família Biden estaria envolvida com tráfico de influência com uma empresa ucraniana. Isso foi completamente abafado pela mídia, isso foi completamente abafado pelas redes sociais às vésperas das eleições nos Estados Unidos. Isso poderia ter mudado o resultado eleitoral nos Estados Unidos. E depois, o Elon Musk divulgou uma série de materiais internos do Twitter, aonde ele mostrou que havia um conluio do departamento de marketing, um departamento jurídico, juntamente com esse deep state norte-americano, com essa burocracia invisível, com o FBI, com o Ministério Público, para abafar este caso. Mas isto não vem a investigação, isso não vira noticiário na imprensa de esquerda dos Estados Unidos. Para a gente arrematar, quer colocar algo, Piperno, você que acompanhou tanto o assunto também? Não, ontem a gente falou aqui, que o Alan está aqui, sobre o promotor Ken Starr, que perseguiu sim Clinton, mas de forma bastante ativa e acirrada, e inclusive levou o Clinton a enfrentar até um processo de impeachment, acabou se livrando e tal, mas houve sim por conta daquele episódio da Mônica Lewinsky. É um caso que tem lá alguma semelhança. Mônica Lewinsky, não se esqueça. Sim, Clinton foi... Mas Biden é abafadão. Biden é abafado. Então, pera lá, a do Clinton já resolvemos. Tá bom, agora vamos para Biden. A do Biden. Houve o envolvimento do filho dele. Mas ele cita o pai, usando da Ucrânia e tal. Do pai. Porque o filho não é ninguém ali. Mas é pai. Mas é uma questão que se discutiu, sim. Se discutiu e não se chegou lá. Agora, isso foi abafado na imprensa. Forma que também se debateu muito a ajuda que o então candidato Donald Trump recebeu em 2016. Fake news, isso. Fake news. O da Rússia é fake news. Não, mas a questão, a do Twitter, houve uma censura oficial. Isso foi banido. Tinha lá o jornal americano New York Post, selinho azul, a publicação foi excluída. E aí tem uma prova. O Elon Musk, ele vem com o factual, ele vem com o fato, mostra o material interno e inicialmente acreditava-se que era apenas ali o pessoal do departamento de marketing, né? O pessoal à esquerda progressista e tal, junto com o departamento jurídico. Aí foi mais grave, porque a segunda rodada de e-mails mostrou que havia um conluio com essa burocracia, com o FBI, né, no abafamento do caso. O FBI, que inclusive tem até o seu diretor, que foi, inclusive, quem comandou a operação lá na residência do Trump, FBI, nomeado pelo Partido Republicano, então, no poder. Mas isso não quer dizer que não possa ter alas dentro da polícia que são instrumentalizadas e operam a favor do Partido Democrata. Dentro do FBI, nomeado pelos republicanos. Você pode ter alas ali, né? Porque você não está falando que é especificamente esse que foi nomeado. Você tem alas que veio antes, né? E que foram instrumentalizadas.